Olá, turma, sejam muito bem-vindos à nossa aula 4 de inspeção predial. E nós chegamos ao fim, infelizmente, desse nosso curso, né? Mas não se preocupe, para você aí que está chegando agora, que perdeu aí a aula 1, 2 e 3, não tem problema. No final dessa live aqui eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link dessas aulas para que você possa acompanhar. Nós vamos já começar, vamos esperar aqui só mais uns minutinhos, né, para ver aqui se a turma começa a entrar, né? Já tem uns aqui, já estou vendo aqui que já tem uns alunos meus já estão por aqui, tá certo? Vamos só aguardar mais um pouquinho, mas enquanto isso, não vá perdendo seu tempo. Você que já está aqui com a gente acompanhando, vá logo colocando seu nome, coloque aqui no chat, ou coloque aqui na descrição, aqui embaixo, né? Aqui embaixo aqui dessa live, coloque aqui qual é o seu nome, qual é a cidade que você está falando, se você é aluno, se você já é formado, ou se você é um entusiasta ali que gosta da parte da engenharia, né? Vai colocando, não deixa aqui de dizer aqui, tenho muito interesse de saber quem é você, da onde você está falando aí, para a gente trocar aqui algumas experiências, tá bom? E se você tem, né, alguma dúvida, seja na aula 1, na 2, na 3 ou nessa aula, eu não vou conseguir estar respondendo vocês aqui de imediato, não vou ficar acompanhando o chat, mas vocês podem, por favor, deixar aqui os questionamentos de vocês, que assim que eu terminar essa live eu vou dar uma olhada e vou responder, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai dar início aqui à quarta aula, que é a aula final do nosso curso, e nós vamos falar aqui da ABNT 16747, que é a norma aí de inspeção predial. Vamos só dar uma olhada aqui, ver se a turma já está, e aí nós já vamos logo para o que interessa, não é isso aí, turma? Então vamos lá, turma, nessa aula 4, tá? Nós vamos falar especificamente da ABNT 16747. Nós não vamos aqui ler exaustivamente essa norma, ela vai ficar disponível para você, eu vou colocar o link aqui embaixo que leva para essa norma. Nós vamos estar só abordando aqui alguns temas, assim, alguns tópicos que eu acho essencial, mas depois não deixem, por favor, de dar, né, de fazer uma leitura aqui, e ela vai seguir aí com vocês para todas as atividades que vocês forem realizar, ela vai seguir. A norma ela é bem resumida, mas ela veio aqui para trazer diretrizes mesmo, para tratar, assim, ou seja, para traduzir ou trazer metodologias para que todo mundo execute de forma similar à inspeção predial. Em alguns municípios já existe a lei, né, existe a lei municipal vigorando há algum tempo, mas a norma ela veio mesmo ao quê? Para balizar ali algumas diretrizes e tentar dar uma uniformidade aos laudos, ao procedimento em si de inspeção predial, tá bom? Então nós vamos para a capa tela para a gente acompanhar aqui quais são os tópicos aqui que eu vou grifar aqui, ou já grifei, desculpa, que eu acho essenciais vocês terem conhecimento, tá bom? Então a norma, aqui vamos ver para a tela, é a 16747, a primeira edição dela foi no dia 21/5 de 2020, certo? E o que ela traz, essa norma de inspeção predial? Ela trata das diretrizes, dos conceitos, terminologia e procedimentos para a inspeção predial, ok? Vamos passar, ela tem todo o sumário aqui, então ela vem numerando quais são todos os tópicos, né, que existem aqui nessa norma que ela carrega. Tem o prefácio, que fala um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, então ela vem ditando aqui o Comitê de Construção Civil, então vem dando uma introdução aqui sobre a norma, né, sobre quem produz a norma, tá certo? E aí nós passamos logo para o corpo mesmo da norma aqui e vamos logo para o que interessa, né? Então vamos lá, ó. Introdução, o que essa norma traz? Ela traz o seguinte, ela dita que a inspeção predial é um processo que visa auxiliar na gestão da edificação e, quando realizada com periodicidade regular, contribui com a mitigação de riscos técnicos e econômicos associados à perda do desempenho. E o que mais que ela diz aqui? Ó, que a sua periodicidade está de acordo com as leis e regulamentos vigentes, bem como eventuais recomendações profissionais da inspeção.
Então ele traz, né, a norma, ela dita aqui que a inspeção predial ela veio para auxiliar na gestão e tratar, ou seja, de forma técnica, né, atentando sempre ali para as manutenções, ou seja, ela veio para auxiliar aquele proprietário, aquele gestor ali de uma edificação a promover uma manutenção, ou seja, dar uma vida útil mais prolongada à edificação. Desde que, a norma comenta bem isso, né, além da inspeção ela vir para auxiliar, ela tem que estar associada a uma periodicidade. Né? Então, ou seja, não adianta só executar uma vez e esquecer. A norma, ela dita o seguinte, a manutenção predial, ela está aí, a manutenção não, desculpa, a inspeção predial, ela está aí para lhe ajudar, mas ela precisa acontecer de forma regular, tá bom? E quais são aqui, o que a norma traz? Ó, ela dita o seguinte, que a atividade de inspeção predial estabelecida nesta norma tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação, de seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir o acompanhamento sistêmico do comportamento em uso ao longo da vida útil. Ou seja, a norma estabelecida aqui, né, essa norma estabelecida tem como objetivo isso, constatar qual é o estado de conservação da sua edificação, né, qual é o funcionamento, como é que está o funcionamento dela, e apontar o que é preciso ser executado para que ela se mantenha, né, em condições mínimas necessárias à segurança ali, habitabilidade e durabilidade das pessoas que ali habitam, que ali laboram, né, para que dê essa segurança. Então a norma ela vem para isso. Ele diz o seguinte também, a norma traz que a inspeção predial objeto desta norma também não substitui as atividades de inspeção periódica que são parte do programa de manutenção conforme estabelecido na BNT. O que isso diz aqui, ó, que a norma não só, ela trata o seguinte, não é só porque eu faço a inspeção predial e se porventura na minha inspeção predial eu não detecto nada, nenhuma irregularidade, nada de errada, não significa que eu tenho que abandonar, né, todas as minhas atividades de inspeções periódicas que estão ali ditadas no meu plano ou no meu programa de manutenção. Então elas têm que acontecer ali paralelamente. A inspeção ela tem uma periodicidade de acontecer que muitas das vezes é um pouquinho ou mais dilatada, vai depender de quantos anos o edificado possui, mas a manutenção periódica ela tem que obedecer regularmente o que está descrito no plano ou no programa de manutenção. Então uma coisa não exclui outra. Não é só porque eu faço a inspeção predial que eu tenho que esquecer as manutenções periódicas, né, o plano de manutenção periódica e nem vice-versa, ok? Nós vamos mais para baixo um pouquinho. E aí nessa etapa aqui, nessa parte da norma, que ele traz o escopo, ela traz o seguinte, que esta norma ela vai fornecer o quê? Diretrizes, conceitos, terminologias e procedimentos relativos à inspeção predial, visando uniformizar uma metodologia, estabelecendo métodos e etapas mínimas da atividade. Foi como eu conversei com você, a lei já existe em alguns municípios, mas a norma ela veio para, vamos dizer, uniformizar uma metodologia, ou seja, estabelecer alguns métodos, né, e etapas que são mínimas que devem constar no seu trabalho de inspeção predial, bem como na sua ação, ou seja, no ato ali da sua vistoria, de você estar verificando o imóvel, bem como o que você vai colocar no papel, ou seja, o que você vai relatar naquele seu documento final, que vai ser o laudo de inspeção predial, ok? E aí ele faz o seguinte, que esta norma se aplica a qualquer tipologia de edificação, sejam públicas ou privadas, né, para a avaliação global da edificação, fundamentalmente através de exames sensoriais por um profissional habilitado ou por um grupo de profissionais habilitados. Então, ela vai servir para qualquer um tipo e a norma traz o seguinte, é bem importante até esse tema que ela grifa aqui, ó, como são exames sensoriais, ok? Então a norma ela foi bem clara em relação a isso aqui.
E em termos assim práticos, significa o quê? Que essa inspeção predial, que é ditada aqui nessa norma, ela vai ocupar a função do quê? De um exame, como um exame clínico geral, que avalia as condições globais da edificação e detecta a existência de problemas de conservação ou de funcionamento. Lembra que quando nós falamos lá na aula 2, não, desculpa, na aula 1, nós fizemos uma analogia entre a engenharia e a medicina e nós fizemos um comparativo, o que seria a inspeção predial, que seria como se fosse como se fosse você fazer uma avaliação, um diagnóstico do seu paciente. Na inspeção predial, na engenharia, você fazer essa análise, ou se como ele dita aqui, um clínico, fazer uma visão de clínico geral da sua edificação. Então, para poder identificar ali quais são os problemas e que porventura existem, e você indicar quais são as medidas a serem tomadas para sanar as irregularidades encontradas. A norma traz todas as outras normas de referência, né, as referências normativas, depois vocês dêem uma olhada com calma. A norma também traz os termos e definições, então aqui são todos os termos que se aplicam, né? Você vai normalmente você vai utilizar, vai escutar e vai utilizar isso aqui nos seus laudos, né, de inspeção predial. Depois vocês veem com calma, eu vou baixar, vou deixar essa norma aqui para vocês poderem analisar com calma. Então essa parte ela traz toda, desculpa, a parte de conceituação, né, da norma, né, conceituação de alguns termos comumente utilizados aí na inspeção predial, ok? Vamos lá para baixo, vamos chegar aqui, outra coisa que a norma dita também, é que quais são as atribuições, né? Isso aqui é claro, né, para todo mundo, mas é bom frisar que as inspeções prediais, elas só podem, tá? Elas só podem ser executadas por profissionais habilitados, e além de ser profissionais habilitados, eles precisam estar devidamente registrados no seu conselho de classe. Seja ele engenheiro no CREA, seja ele arquiteto no CAL. Então, não só a habilitação dele, ou seja, a formação, aquela graduação ali, mas ele também precisa estar inscrito e regular com o seu conselho para poder executar, né, ou realizar uma inspeção predial, tá bom? O que a norma traz no seu corpo aqui no seu item 5? Que são os procedimentos da inspeção predial. Lembra que a norma ela veio para tentar uniformizar, né, a etapa de inspeção predial, ou seja, ela veio para uniformizar quais são os procedimentos, como você deve se comportar, qual é o passo a passo que você vai realizar numa inspeção e o que você vai colocar no documento. Então é o seguinte, qual é a abrangência da análise dessa inspeção predial? A inspeção predial ela baseia-se na avaliação das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos de forma sistêmica e predominantemente sensorial. Mais uma vez ele fala que é sensorial na data da vistoria, considerando os requisitos dos usuários, né? Então, essa que é a abrangência, ela vem para fazer essa avaliação da condição do edificado e de todas essas condições, né? Técnica, uso, operação, manutenção e funcionalidade. Uma nota importante aqui que nós devemos atentar e que a norma traz também é que como você vai avaliar edificados, né, você tem que levar em consideração, né, para muitas das vezes você não descredenciar ou anotar como uma falha ou como uma anomalia, algo que na época que aquele edificado foi construído, na época que ele foi elaborado, podia ser que a norma não ditasse aquela regra, né? Sei lá, vamos dizer assim, cobrimento do concreto. Há tantos anos atrás o cobrimento do concreto era 2 centímetros, e aí com o passar do tempo, com a atualização das normas, foi verificado que esse cobrimento mínimo não era suficiente para proteger de forma, assim, vamos dizer assim, melhor o aço de dentro do concreto, e aí foi se aumentando
a espessura, né? Ou seja, o tamanho ali da a área de cobertura do aço, né? A área de cobrimento. Então, pode ser que no ano que tenha sido construído era dessa dimensão e hoje ser outra. Então, você tem que levar em consideração, a norma dita isso, ó, que você tem que levar em consideração, ó, levando em conta a época do projeto e a construção da edificação, para que você não cometa ali nenhum erro de tentar, vamos dizer assim, de repente é, a sinalizar como erro, né, como alguma irregularidade, algo que à época na sua construção não era, tá bom? E a avaliação, né, a inspeção predial, ela busca uma abrangência, né, para quê? Olha, é do seguinte, a abrangência da avaliação de desempenho na inspeção predial, ela deve considerar no mínimo o seguinte subconjunto de requisitos aos usuários. Então, o quê? O que é que a inspeção predial ela tem que promover às pessoas que habitam ali aquele edificado, aos usuários? Ela tem que, no mínimo, atender o quê? A segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade. Então, a norma, ela dita que a abrangência daquele trabalho que você executar tem que abraçar, né, tem que estar preocupado com esses três requisitos aqui: segurança, habitabilidade e sustentabilidade. E aí a norma segue aqui no seu item 5.2 com etapas da metodologia da inspeção predial, certo? Mas nós vamos avançar um pouquinho, porque mais embaixo ele repete um pouco, porque ele dita as etapas, né, de metodologia que você vai utilizar, ou seja, é a receita do bolo, o passo a passo de o que você vai proceder, como você deve proceder na inspeção predial, mas mais embaixo, além das etapas, ele dá o objetivo de cada etapa. Então nós vamos mais para baixo, vamos pular, porque se repete. Embaixo é uma informação a mais, porque ela já tem a etapa em conjunto com o objetivo de cada etapa, tá certo? Só lembrando que nós vimos, né, nas nossas aulas, se você que perdeu, dê uma olhada lá, nós repartimos bem legal, se eu não me engano, aconteceu na aula 2 e na aula 3, as etapas de inspeção predial, que nós, além dessa daqui, na norma ela vem bem reduzida, né, resumida, mas lá nas nossas aulas ela está bem detalhada, com exemplos, né, para que você, alguns exemplos até a mais do que a norma traz aqui, para que você execute aí de forma fácil, de forma prática a sua inspeção, tá bom? Então, quais são as etapas em conjunto com os objetivos de cada etapa? Primeiro, é o levantamento de dados e documentação. Essa é a etapa 1 que a norma traz, então é ali você ir atrás de toda a documentação, seja técnica, seja administrativa, seja de manutenção e operação. Você vai buscar toda essa documentação. A norma traz no seu anexo A alguns tipos ali de documentos, né? Ela cita alguns documentos que você tem que ir atrás e tentar conseguir com a pessoa responsável do imóvel que você vai estar vistoriando. Não se preocupe que alguma das vezes ou até muitas das vezes você não vai encontrar todos os documentos que constam aqui no anexo A, mas ele é um guia para que você ali consiga vir seguindo o passo a passo, tá? Não encontrou todos, encontrou um, encontrou outro, pulou outro, não tem problema, a sua inspeção predial continua, você tem que dar prosseguimento ao seu trabalho, desde que isso fique registrado. No seu laudo você vai dizer lá que você teve acesso a tais documentos e que alguns outros documentos que você quis, né, que fazia parte da inspeção que você precisava, você não teve ali, não conseguiu obter. É só registrar, mas a inspeção continua, mesmo que você não ache em todos. E aí depois vem você para análise dos dados e documentação solicitada. Então, depois que você recebe toda a documentação, faz o checklist, você vai promover a análise, né, daqueles documentos técnicos, né, que são os projetos, os memoriais descritivos, os manuais, e você vai fazer análise da documentação administrativa também, o IPTU, a inscrição. Então, tudo ali você vai depender do tipo de imóvel, vai ser um tipo de documento administrativo, e também bem como os planos de manutenção, né, os programas de manutenção que você vai ali fazer a análise. Depois a etapa 3, né, da manutenção predial com seu objetivo é a anamnese, tá? Então, que a anamnese é como se fosse uma entrevista, ou seja, uma investigação
com a pessoa ali do local, seja o proprietário do imóvel, seja uma empresa responsável pela manutenção, seja um zelador, ou seja, alguém que está ali no prédio, alguém que você possa entrevistar e coletar algumas informações que estão para além do que está descrito no documento. Então isso é bem legal também, é bem importante você vai fazer, porque nesse momento na anamnese você vai conseguir encontrar algumas informações, muitas das vezes você descobre falhas ou anomalias que estão escondidas, né, que ali naquele momento que você vistoriou você não vai conseguir identificar, mas que com essa conversa, com essa entrevista, você vai conseguir ali extrair da pessoa com quem vai estar conversando com você, porque ela vive o dia a dia, vive a rotina. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, pode ser que no dia que você esteja lá não esteja chovendo e uma anomalia ou uma falha ali que depende da água, depende da chuva, para ela surgir, para ela aparecer, vir à tona. Se você estiver ali e não estiver chovendo, você não vai saber. Então essa entrevista é importante para você descobrir algumas coisas. Depois a etapa 4 é a vistoria em si, né? Ou seja, é a vistoria do local, né? Ou seja, é a ação da vistoria, é onde você vai realizar ali, né? Vai bater aquelas suas fotos, né? Vai estar vistoriando o imóvel, né, vai estar ali analisando toda de forma sistêmica o prédio, o edificado que você está vistoriando, para que você foi contratado, né, para tentar ali identificar, né, quais são as anomalias, ou seja, quais são os sintomas ali que aquele paciente seu, que no caso é o edificado, o que ele está sentindo, né, você vai tentar descobrir. E nessa vistoria você deve considerar alguns itens, que são alguns tópicos, que são as características construtivas, a idade das instalações e da construção e vida útil, a exposição ambiental da edificação, né, isso também vai influenciar muito, se é uma edificação que está próximo de uma área marinha ali, próximo do mar, ou se ela está próxima de uma indústria que tem ali algum tipo de gás, alguma coisa assim que afete, ou se ela é no subsolo, se você está fazendo a vistoria de um subsolo, onde tem ali a presença de CO2 constante. Então, tudo isso, ou seja, o meio ambiente que ela está exposta, vai ser fundamental e importante para algumas considerações no seu laudo. Quais são os agentes de degradação atuantes, né, naquele seu edificado? Se tem ali chuva forte, se tem respingo, se tem maresia, né? Então, tudo isso aí vai influenciar. E a expectativa sobre o comportamento em uso. Tá? Aí a norma diz o seguinte aqui: as vistorias podem ser realizadas por uma equipe multidisciplinar conforme a complexidade ou especificidade da instalação. Ou seja, ela pode ser uma inspeção de nível 1, onde vai apenas um profissional, ele vai resolver ali todo o problema, porque não é complexo, né? É uma edificação ali com sistemas simples, né? Muitas das vezes não tem elevador, é uma unidade térrea, né? Então aí só um profissional vai resolver, mas quando você encontrar nível 2 ou nível 3, aí você já vai ter um sistema, né, mais complexo, uma edificação mais complexa, e aí a sua inspeção vai precisar realmente de um grupo ali multidisciplinar para executar a sua edificação. A norma, ela trata aqui, né, ou o engenheiro, ou o arquiteto, né, qualquer um profissional que seja habilitado e com lá a sua inscrição, né, tudo em dia na sua conselho de classe. A norma, ela trata esse profissional aqui como inspetor predial. Então, uma vistoria, né, uma inspeção predial, ela pode ter apenas um inspetor predial ou ela pode ter um grupo de inspetor prediais, né, cada um ali com uma expertise, cada um com uma qualificação, tá bom? O que ela fala aqui? A norma também diz que a inspeção predial contemplada nesta norma tem caráter fundamental sensorial, ou seja, e portanto não é capaz de identificar vícios ocultos que não tenham manifestado funcionamento inadequado, sintomas ou sinais aparentes, ou que somente possam ser identificados por ensaios específicos. Então, como a inspeção predial, a norma, ela trata aqui, ela, vamos dizer assim, a diretriz dela, a uniformização é que ela é sensorial, né? Se você pode, muitas das vezes, nessa vistoria apenas, nessa inspeção apenas sensorial, não conseguir identificar.
mas você tem que ter a sensibilidade e a noção de que você precisa solicitar àquele proprietário que ele realize alguns procedimentos específicos, né, alguns ensaios, para poder tirar uma dúvida ou poder realmente identificar algum tipo de falha ou de anomalia. Então a norma ela diz isso, ela é sensorial. Precisou fazer algo a mais, você tem que sinalizar isso no seu laudo de inspeção. E quando passa para a etapa seguinte, você fez, né, pegou os documentos, analisou os documentos, fez a entrevista que foi a anamnese, realizou a sua inspeção predial e aí você identificou, encontrou algumas irregularidades, né? E aí você precisa classificar essas irregularidades. E a classificação dessas irregularidades pode ser o seguinte: elas podem ser anomalias ou elas podem ser falhas. Se elas forem anomalias, elas podem ser endógenas ou construtivas, podem ser exógenas ou pode ser funcional. Então vamos lá, a endógena ou construtiva é quando perda de desempenho decorre das etapas de projeto ou de execução. Encontrou uma anomalia exógena, significa que a perda de desempenho relaciona-se a fatores externos à edificação, né, provocados ali por terceiro. E uma anomalia funcional é quando a perda de desempenho relaciona-se ao envelhecimento natural e, consequentemente, término da vida útil do edificado ou do sistema que você esteja vistoriando. A classificação de irregularidades constatada na sua inspeção. Na sua inspeção, ela pode ser anomalia ou ela pode ser uma falha também. E a falha é o seguinte, ela caracteriza pela perda de desempenho de um elemento, subsistema ou sistema construtivo decorrente do uso, operação e manutenção. Enquanto as anomalias ocorrem ali, né, na fase de projeto ou na fase de execução, as falhas elas ocorrem já na etapa de manutenção, né, ou seja, na falha da manutenção ou da não execução da manutenção. Porque você pode não executar a manutenção, e aí você não executando a manutenção, falhas vão surgir no seu edificado, ou você pode até realizar a manutenção, mas de forma errada, ou na periodicidade errada, ou usando equipamentos ou produtos errados que não são para você utilizar, e aí acaba, mesmo que você execute, acaba ocasionando aí uma falha, tá bom? Vamos mais para frente aqui. As recomendações, né, ele fala aqui um pouquinho, né, avaliação sensorial, né, na inspeção predial, como é uma avaliação sensorial, ele só repete aqui que você muitas das vezes não vai conseguir identificar, né, nem fazer uma análise mesmo mais específica daquela falha, daquela anomalia que você encontrou. Aí você tem que recomendar, né, a gente comentou agora há pouquinho, você tem que recomendar realmente que seja realizado uma análise, ou seja, uma execução até de ensaios mais específicos para você se aprofundar e tentar descobrir realmente o que está acontecendo ali. É como se fosse um paciente, né? No paciente, aquela anamnese que o médico faz inicialmente, ele faz aquela entrevista, pergunta a sua idade, o que você está sentindo, faz alguns contatos ali para tirar faz algumas aferições ali, né? Aquelas de temperatura, né? De pressão e tal, mas ela é muito superficial e quando ele sente ou percebe ou você relata alguma dor que ele não consegue naquela vistoria ali sensorial identificar, ele recomenda que você faça alguns exames mais específicos, né? Exame de sangue, um ultrassom, um raio-x, uma ressonância. Então a mesma coisa acontece nas edificações. Não conseguiu encontrar, porque devido à norma especificar que é uma avaliação sensorial, você especifique ali que a pessoa deva executar alguns ensaios mais profundos, tá bom? Depois que você faz aqui, né, a sua... Opa, deixa eu só voltar onde eu parei, endógena, tá? Depois que você constatou, né, você conseguiu classificar ali quais são as falhas e quais são as anomalias que você encontrou na sua edificação, né, na edificação que você está vistoriando, você vai recomendar quais são as ações que a pessoa tem que promover para poder sanar
ou mitigar, né, aquela falha ou aquela anomalia ali encontrada. Então, dentro do seu laudo vai precisar constar isso, né? Identifiquei, é igual a história do médico, identificou, fez o diagnóstico do paciente, identificou qual é o problema que ele tem, ele vai indicar o tratamento, ele vai indicar qual é o medicamento que aquele paciente vai ter que tomar, né? Então é a mesma coisa aqui. É sua obrigação não só identificar, né? Porque como a gente comentou lá nas nossas aulas, a inspeção predial não é só um documento de um checklist de sim, de não, conforme ou não conforme, existe ou não existe, não. Você está produzindo um material técnico. E esse material técnico ele tem que trazer subsídio, você tem que passar informações para quem lhe contratou a tentar resolver aquelas irregularidades que porventura você tenha encontrado na sua inspeção. Além disso, além dessas recomendações, né, que você tem que passar, você tem que organizar de forma prioritária quais são as urgências ali, ou seja, num patamar de urgência, você tem que classificar para aquela pessoa que lhe contratou, dentro do seu laudo, você tem que deixar bem claro o que é prioritário e de forma ali urgente, né? Dentro da nossa aula, se eu não me engano, na aula 3, nós aprofundamos um pouquinho mais referente a essa priorização. Nós falamos lá sobre a matriz Guth de priorização das ações, ou seja, da priorização dos problemas ali, de como é que nós vamos sanar os problemas, né? Então, se você quiser, dê uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não perca a aula 3, que lá detalha bem legalzinho mesmo. A gente aplica a análise Guth, né, faz ali uma classificação, uma priorização, uma matriz de priorização e ela fica bem legal. A norma ela é mais resumida, ela trata aqui apenas 3 níveis, né, de priorização, mas lá você vai encontrar algo que vai facilitar aí a execução da sua inspeção, do seu laudo de inspeção predial. Então a norma ela trata o seguinte, a priorização em patamar de urgência em 3 níveis. Prioridade 1, né, que são aquelas ações ali quando você encontra uma anomalia, encontra uma irregularidade, ou seja anomalia, ou seja falha, e ela necessita de ações ali rápidas, né? Por quê? Porque quando existe ali naquele edificado que você encontrou uma perda de desempenho que compromete a saúde e ou a segurança dos usuários e ou a funcionalidade dos sistemas construtíveis, com possíveis paralisações, cumprimento de durabilidade. Então, quando você encontrou alguma irregularidade com alto impacto, com um grau de impacto muito grande na sua edificação, que venha ali a proporcionar, né, trazer aquele risco, né, à saúde da pessoa ou ao edificado de forma brusca, que muitas das vezes você pode até indicar uma interdição, né, se você pode não, se você encontrar, você é obrigado, né, a sinalizar uma interdição, mas você vai classificar como grau de prioridade 1 esse tipo de irregularidade encontrada, que você precisa urgentemente tomar uma ação para sanar. A norma trata a prioridade de nível 2 para quando você tem que promover ações necessárias quando a perda é parcial de desempenho, né, ali do edificado e tem um impacto sobre a funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta e de sistemas ali. Ou seja, e sem comprometer também a saúde e segurança dos usuários. Então essa priorização, ela é classificada, você encontrou uma irregularidade, classifica ela com prioridade 2, ela já não vai ter um impacto tão assim, vamos dizer assim, forte, né, ali na edificação, que vá trazer algum dano material já assim mais agressivo, colocar em risco alguém, né, ali a saúde dos usuários. Então ela é classificada com prioridade 2. E por consequência, a prioridade 3 são aquelas ações ali que realmente são mais como se fossem pequenos prejuízos, é mais relacionado à estética, né? Uma pintura, uma parede suja, né? Então é algo mais simples, mais menos que cause um dano, assim, quase não causa. A própria norma trata assim, como se fosse, ela diz aqui, ó, prejuízos à estéticas, né? Então realmente é algo bem simples, você vai classificar como prioridade 3.
O item 8 da norma, né, a etapa e o objetivo 8 da norma, ela traz a avaliação da manutenção e do uso. Então, no seu relatório, depois que você identifica quais são ali as anomalias e as falhas, né, ou seja, as irregularidades naquela edificação, você diz o que precisa fazer, você vai priorizar com grau de urgência, né, ali que precisa, aonde é que precisa atuar de imediato, né, ou não, aquilo pode deixar para mais para frente. Depois que você fez essa priorização, você vai ter que fazer no seu laudo, você vai ter que fazer a avaliação da manutenção e do uso. Ou seja, está acontecendo manutenção, a manutenção está de forma certa, o uso a que esse prédio está sendo dado está correto, está em conforme com o projeto ou não está como projeto. Então essa avaliação vai traduzir, ou seja, você vai fazer essa avaliação e informar a pessoa que lhe contratou a respeito disso. Para a avaliação da manutenção. Para a avaliação da manutenção, você vai avaliar o plano de manutenção e você também vai avaliar o cumprimento da execução das atividades de manutenção. A avaliação do plano de manutenção é a avaliação do documento, você vai avaliar ali se a coerência, né, se o plano ou o programa de manutenção estão escritos de forma realmente como o fabricante indica ou como o construtor indicou, né? Então você vai verificar se existe uma coerência na montagem desse programa, né? Vai constatar a efetiva execução das atividades dispostas ali no plano e bem como a frequência dessa manutenção, né? Então tudo isso aí você vai fazer a avaliação. Isso, lógico, você vai pedir a documentação, isso faz parte de uma das etapas, pede todo o plano ou programa de manutenção para fazer toda essa análise de coerência, de efetiva execução e também da frequência e adequação desse plano de manutenção. Outra avaliação referente à avaliação da manutenção é a avaliação do cumprimento da execução das atividades previstas, né? Verificar ali, ó, se está sendo cumprido o plano de manutenção e você vai verificar aqui se existem condições mínimas para que seja executada aquela manutenção, né? Vou dar um exemplo aqui, se um condensador foi instalado, um condensador de ar-condicionado foi instalado num local onde existe ali, fácil o acesso, existem condições da pessoa chegar, daquele técnico ali de manutenção para fazer a manutenção daquele equipamento, né? Permite a plena execução do seu trabalho, da sua manutenção, bem como você vai verificar as condições de segurança para o mantedor e usuários das edificações. Porque não é só estar instalado em um local, né, que condiz ali, que dê segurança a quem vai executar a tarefa ali, executar aquela manutenção, mas também se a execução daquela tarefa não está pondo em risco, né, não vai colocar em risco o usuário. Vocês já repararam, toda vez que vai fazer assim, você já deve ter visto por aí uma manutenção em elevador, né? Eles isolam o elevador, botam aquelas correntes, botam placa, desligam lá o quadro, ou seja, eles fazem montam todo ali aqueles artefatos, né, aquele aparato todo, para que ninguém se aproxime do elevador, para que não ocorra nenhum acidente. Então isso aí é promover o quê? É verificar as condições de segurança para o usuário, tá certo? Isso aí também tem que ser verificado nos procedimentos de manutenção. E depois é a avaliação do uso. Falamos em avaliação da manutenção e agora a avaliação do uso, né? A avaliação do uso, você vai verificar que a norma ela traz o que é importante a gente frisar, que você vai ter que relatar e colocar isso lá, vai fazer parte da conclusão do seu laudo de inspeção predial, é se o edificado ele está com uso regular ou com uso irregular. Uso regular é quando o prédio, aquele edificado ali, ele está sendo utilizado ou seja o prédio, ou seja o equipamento, ou seja o sistema, ele está sendo utilizado, o uso dele é adequado ao que ele foi projetado. Se foi projetado para ser um hospital, está sendo utilizado o hospital. Se foi utilizado para ser uma plataforma elevatória, ela está sendo utilizada como plataforma elevatória, não como monta-carga. Então, se é um prédio que foi projetado para ser vou dar aqui uma casa comum,
ele está sendo utilizado para uma casa comum. Ah, não é. Foi projetado, o projeto diz que é uma residência comum e lá implantar uma academia. Nessa situação, a gente já cai no quê? No uso irregular. Uso regular, tudo ok? O uso que está sendo dado àquela edificação condiz para o que ele foi projetado, ou o equipamento, né? Condiz, o equipamento está sendo utilizado para aquilo para que ele foi projetado e dentro daquela sua capacidade descrita nos manuais técnicos, ou irregular, né? É quando acontece de ser projetado para uma coisa, mas o fim, ou seja, está sendo utilizado para uso e para outro. E aí você vai ter que classificar. E essa classificação é uso regular ou uso irregular. E aí a norma traz aqui a redação e emissão do laudo de inspeção predial. O que é isso que a norma traz? A história das diretrizes, do balizamento e da uniformização. Então essas informações que a norma dita aqui é o mínimo que tem que conter aí no laudo de inspeção predial que você vai produzir. E quais são essas informações aqui que você vai colocar? Todas essas informações que você vai colocar, ela é resultado de todas as etapas que você veio trabalhando. Toda a etapa 1, 2, 3, 4 ali que nós viemos tratando aqui nessa norma que nós vimos lá na aula 2 e na aula 3, ela vai aparecer agora, que são as informações mínimas que você tem que colocar ali no seu laudo de inspeção. E quais são essas informações mínimas aqui? É a identificação do solicitante ou contratante e responsável legal, descrição da técnica da edificação, né, que é a localização, mês e ano de ocupação, tipo e uso, né, número de edificações, quanto for empreendimento múltiplos, número de pavimentos, número de unidades. Isso aqui tem bem especificado lá na nossa aula 2, eu falo muito bem sobre tipo e uso, né, e lá a gente tem uma classificação bem legal, a norma é resumida, mas dê uma olhada lá na aula, assistam às aulas, que você vai verificar que lá a gente abriu bem mesmo esses conceitos. A data da vistoria que compuseram a inspeção, a documentação, né, solicitada e a documentação disponibilizada, que você vai fazer o checklist, que já a gente vai te mostrar aqui no anexo A. Então, essa aqui teve, essa daqui não teve, essa aqui eu analisei, essa aqui eu não analisei. A análise do documento, da documentação disponibilizada, né, a documentação que você conseguiu obter, você vai fazer a análise e vai detalhar e descrever no seu laudo. A descrição completa da metodologia da inspeção predial, né, o que foi que você fez, né, como foi a sua inspeção predial, e ali acompanhado de fotos, de dados, né, de croquis, se for preciso. Né. Muitas das vezes é bom você fazer um mapa, né, quando a edificação é muito grande, às vezes você não consegue identificar, por exemplo, às vezes você tira uma foto de uma falha de uma anomalia de perto, e aí você vai tirar um pouquinho mais de longe, né, para demonstrar, e você pode atrelar aquilo ali, um croquis também para você identificar em qual foi o pavimento e qual foi o ambiente. Então, muitas das vezes, a utilização de um croquis aliado a uma foto e a informação, ela faz o casamento perfeito para que a pessoa que vai receber o laudo que você entregar consiga espacializar onde foi aquela irregularidade que você encontrou, onde é que está localizada aquela irregularidade, tá certo? Lista dos sistemas, elementos, né, toda a parte de o que você encontrou, quais são os sistemas construtivos que tem, quais são os componentes construtivo, quais os equipamentos que você inspecionou e que você não conseguiu inspecionar, a descrição das anomalias e falhas de uso, operação e manutenção, né, a classificação das irregularidades que você constatou, ou seja, tudo isso aqui foi o que você vem encontrando no passo a passo que a gente viu agora há pouco. Quais são as recomendações? O que é que você vai indicar para tratar aquela irregularidade, para sanar, para mitigar, para combater, né, aquelas irregularidades que você identificou na sua vistoria? A organização das prioridades, né? Então, é aquilo lá no patamar de urgência, né, que nós já vimos, que a norma trata apenas em 3 níveis, que é a prioridade 1, 2 e 3, mas lá na aula a gente vem ali bem detalhando mesmo, mais detalhado quando a gente construiu a matriz GUT, a gente viu o passo a passo lá da matriz de priorização, dê uma olhada lá, que vai ajudar bastante na interpretação, não só sua, mas da pessoa a quem você vai entregar o seu laudo.
E aí vem a avaliação da manutenção dos sistemas, né? A avaliação da manutenção dos sistemas e equipamentos e o uso da edificação, foi o que nós vimos agora há pouco, né? Sobre as condições lá de uso, se está o uso correto, se não está. E as conclusões e considerações finais, tá certo? É onde você vai fazer um resumão, você vai colocar ali, depois que você fez aquela análise de toda documental, de fotos, de normas, de tudo, e você vai dar o seu parecer final, é como se fosse o diagnóstico daquele prédio, né? É como se fosse o seu paciente, chegou no final de todos os exames, e ali você vai ditar, o meu paciente tem isso, tem aquilo outro, precisa disso, aquilo outro. Então é a mesma situação para a inspeção predial. Essa consideração final é muito importante, ela é um resumo de tudo o que você veio encontrando em todas as considerações, ou seja, tudo que você vai indicar para aquele prédio, né, daquele paciente, no caso a edificação que você vistoriou. Tá? Feito isso, tem um encerramento, né, do seu laudo, onde tem que constatar agora pela norma, ela diz que tem que constatar a seguinte nota. É isso aqui, ó. Deixa eu até grifar aqui para vocês verem aqui, ó. Este laudo, ó, essa nota tem que ter lá, é obrigatório. Este laudo foi desenvolvido por solicitação de, aí foi o nome, né, entra o nome de quem ele contratou, e contempla o parecer técnico do ou dos subscrito ou subscritores elaborado nos critérios da ABNT 16747, que é a norma de inspeção predial de 2020. Então, tem que ter o nome de quem ele contratou e o nome de todas as pessoas que participaram da inspeção predial. Se foi apenas uma inspeção nível 1, nível simples, né, sem complexidade, vai apenas o nome de um profissional. Se for mais de uma equipe multidisciplinar, vários profissionais, então ali o nome de todo mundo. A data do laudo técnico de inspeção predial, a assinatura de todos os profissionais, acompanhado do lado ali do número do conselho de classe a qual aquele profissional ele faz parte, né? Se ele é arquiteto, se ele é engenheiro, então tem que estar ali o númerozinho do registro dele no conselho. A assinatura, né, dos responsáveis, ó, a assinatura dos profissionais responsáveis, acompanhada do número do respectivo classe, desculpa repetir. E, por último, aqui que tem que fazer parte também do seu laudo de inspeção predial, tem que ir anexo, em um dos anexos, são todas as ARTs ou todas as RRTs elaboradas, né, tiradas dos profissionais que participaram da inspeção. E aí a norma traz um anexo, né, que a gente comentou, que é a documentação a ser analisada. Então ela faz uma recomendação aqui de quais são os documentos que você vai analisar, vai tentar obter na sua inspeção predial, né? Então ele coloca aqui, ó, os documentos administrativos, técnicos e de operação e manutenção. Então ele vem trazendo tudo aqui inicialmente quais são os administrativos e técnicos, né? Ele vem os documentos administrativos e técnicos, continua aqui. E por último, ele traz a bibliografia, né? Ou seja, as leis que ajudaram a compor, né, a escrever essa norma, bem como as resoluções, tanto do CREA como do CAL, que fizeram parte da escrita dessa norma, a NBR 16747 de 2020, de inspeção predial. Tá certo, turma? Então foi isso. Tá? Eu espero que vocês tenham acompanhado essa aula, tá bom? Eu espero que vocês depois deem uma lida com calma na norma. Como eu falei aqui, não seria uma leitura linha a linha exaustiva, não. Foi mais para a gente grifar alguns pontos aqui que eu acho interessante vocês terem em mente, né? E que isso aqui vai virar rotina para vocês, essa consulta à norma, tá bom? Então foi isso, a gente finaliza aqui a nossa aula 4, né? Para quem perdeu, não esquece, corre aqui, se inscreva nesse canal. Né? Esse canal começou com esse curso aqui de inspeção predial, mas eu já até lancei outro vídeo lá. Dê uma olhada também, eu vou estar trazendo a meu intuito agora, né? Eu gostei da interação com vocês, eu tive vários views ali, então eu senti, né, a necessidade de estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês, então toda semana eu vou estar trazendo de forma prática, né, aqui para vocês alguns conteúdos assim
que sejam complexos, mas eu vou estar tentando traduzir e trazer de forma prática aqui para vocês. Para os meus alunos que estão aqui, não esqueçam, eu vou deixar já já aqui a lista de frequência para vocês. E só lembrando, ela fica 15 minutos, né? Eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão entrar lá, vocês que assistiram aqui a aula comigo, 15 minutos depois eu vou retirar a lista de frequência para a gente ali balizar e deixar como nós estamos fazendo, tá bom? Para você que não está na minha turma, mas eu também agradeço demais que você tenha ficado até aqui, tenha acompanhado aqui essa aula. Acompanhe o resto das nossas aulas, se inscreva também nesse canal, deixe o seu comentário aqui, deixe as suas dúvidas, que é assim que possível, quando eu terminar essa live, depois eu vou dando uma olhada em todas, eu vou fazer questão de responder um a um, certo? Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas, deixe as suas sugestões. Para você que não... só lembrando, né, para vocês aqui, meus alunos, né, até obrigado especial para os meus alunos que estão aqui, que nós estamos na hora do almoço, né, e esse horário aí vocês estão aqui a acompanhar essas 4 aulas. Obrigado aí pela presença de vocês, e nós vamos fazer a inspeção, né, a gente combinou, né, para vocês. Só explicar aqui para quem está assistindo de fora de Fortaleza, eu tenho essa turma aqui em Fortaleza e nós passamos por essas aulas, por essas 4 aulas, e nós vamos fazer uma inspeção em loco mesmo, né? Nós vamos visitar um prédio, eu vou fazer com eles uma inspeção predial e eles vão me entregar depois ali um laudo, né? Eles vão fazer um laudo deles para a gente discutir tudo bem direitinho. Então isso vai acontecer com essa minha turma daqui de Fortaleza, mas para você também que se interessar, que queira aí, tá vindo a fazer uma inspeção predial, querendo formar outra turma, você pode deixar aqui embaixo o seu contato, mande uma mensagem para mim, né, que a gente vai e avança aí numa conversa, quem sabe a gente não marca aí um novo curso, uma inspeção, uma outra visita, né, a gente vai fazer de tudo aí para atender todos vocês, tá bom? Então assim, eu agradeço demais vocês, espero que vocês tenham gostado, aproveitem bastante. A inspeção predial é uma área muito grande, muito vasta ainda e pouco explorada. Nós temos muitos prédios a serem inspecionados, né? Está nascendo ainda, as leis não são tão antigas, a norma é recente, né? E além disso, como eu sempre comento com vocês, não é só pela força de lei que a gente precisa executar a inspeção predial e realizar uma manutenção predial. Que a gente precisa, em primeiro lugar, é se preocupar com a saúde e a segurança das pessoas que habitam os edificados. Essa é a nossa principal missão dentro da engenharia. Você é engenheiro, você é arquiteto. É construir, é projetar, é manter algo que dê segurança àqueles usuários. O que nós queremos é prolongar a vida útil de todos os edificados, tá bom? Então é isso, esse é o meu recado para vocês, muito aberto, né? Assim, tem um campo grande aí, eu acho que, sei lá, não vou arriscar números, mas eu acho que 1% dos imóveis aí existentes, nem chega a 1%, existe ali, foi realizada a sua vistoria. Então tem muito campo para vocês aí atuarem, tá bom? Obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente aí se encontra num próximo vídeo. Grande abraço aí para vocês.